Graça e paz, meus amados irmãos da Igreja Batista do Calvário. Estamos com saudades da nossa escola bíblica dominical e para matar essa saudade, nós estamos no projeto EBD em sua casa, estudando a primeira epístola, a primeira carta de Paulo a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo. E temos um tema nesta lição que é o sustento de membros da família cristã. E vamos meditar no capítulo 5, nos versos 17 e 18. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Eu gosto muito, irmãos, da versão revista e corrigida, versão um pouco antiga, mas que é muito atual. Diz assim a palavra do Senhor: os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. A título de introdução, sabemos que na igreja primitiva a congregação não era ministrada por um único pastor obreiro, mas sim por vários pastores, presbíteros e diáconos. Na maioria das igrejas de hoje, os presbíteros são leigos que exercem outras profissões, mas que ajudam no trabalho da igreja. Normalmente, os membros da equipe pastoral são os únicos obreiros em tempo integral na igreja. Nestes dois versículos, Paulo reafirma a importância do sustento financeiro aos oficiais da igreja e nos ensina alguns princípios importantes. O primeiro deles é o princípio da estima e da honra. O sustento é uma forma de prestarmos honra, reconhecendo o valor da obra que esses homens e que essas mulheres fazem. Segundo Shedd, honra e honorário têm o mesmo sentido no grego. Significa mais do que respeito, inclui uma ajuda oficial da igreja. Segundo Hernandes Dias Lopes, Paulo destaca aqui importantes verdades. Primeiro, que a função do presbítero era de presidir, ou seja, ele exercia liderança nas igrejas locais. Eles tinham o papel de presidir, de governar e administrar, mas alguns deles se dedicavam exclusivamente ao ministério do ensino. Paulo nos ensina que havia dois tipos de presbíteros na igreja primitiva: os que governavam, ou seja, os que presidiam bem, que tinham a função de supervisionar o trabalho da congregação, e os que pregavam e ensinavam a palavra com esmero e fadiga. Naquela época, os presbíteros ou os anciãos tinham dedicação exclusiva ao ministério e deveriam ser remunerados de forma digna para desempenharem seu importante trabalho. Os que presidiam bem, e especialmente os que se esmeravam no ensino, deviam ser dignos de redobrados honorários. Aqueles que estão no ministério devem viver do ministério. A legitimidade do sustento dos pastores pelas igrejas é um princípio inquestionável em todas as cartas paulinas. Vejamos o que o apóstolo escreve lá em 1 Coríntios 9,14.
Assim, ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Embora Paulo tenha preferido não tirar vantagem do direito de ser sustentado, ele era fazedor de tendas, ele sempre defendia vigorosamente o direito dos apóstolos e seus assistentes de serem materialmente sustentados pela comunidade cristã. Ele ensinou às igrejas fundadas por ele que elas deveriam sustentar seus ministros, mas ele mesmo não quis ser sustentado dessa forma. Ele fala lá em 1 Coríntios 9:12, não usamos esse direito para não criarmos obstáculo ao Evangelho de Cristo. Da mesma forma que nos dias do Antigo Testamento, os sacerdotes eram sustentados a fim de que se dedicarem à lei do Senhor, conforme está registrado lá em 2 Crônicas 31:4, também nos dias do Novo Testamento, os pastores, os presbíteros, deveriam ser sustentados para que fizessem a obra do Senhor com dedicação. Um outro princípio que eu vejo nesses dois versículos, meus irmãos, é o princípio da generosidade. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Os honorários dobrados são um ato de generosidade e também de sacrifício da igreja em relação ao ministro, que também, com sacrifício e generosidade, se doa inteiramente ao trabalho da pregação do Evangelho. Honremos nossos obreiros que vivem do Evangelho, que pregam e ensinam a palavra. Sejamos generosos com aqueles que gastam suas vidas pelo Evangelho. A nossa igreja tem sustentado desde a sua fundação. Eu acompanho a vida da nossa igreja desde 96, mas muito antes, vários obreiros têm recebido ajuda e sustento. Obreiros aqui do DF, na Bahia, em Goiás, em Minas Gerais, no Ceará, em São Paulo e até no Peru e na África. Obreiros que recebem às vezes, irmãos, um salário mínimo, 1.045. Esse salário mínimo é como uma chuva de bênçãos, às vezes numa cidade pobre e pequena. Quantos obreiros nós temos abençoado? E a bênção desses dois princípios, do princípio da estima, da honra, da generosidade, ela está intimamente ligada naquilo que eu e você semeamos na casa do Senhor, naquilo que eu e você temos sido fiéis nos dízimos e nas ofertas. Que nós possamos ser generosos, que nós possamos honrar, estimar os obreiros que vivem do Evangelho, e a bênção do Senhor virá sobre o nosso sustento. A bênção do Senhor virá sobre a sua casa, virá sobre o seu trabalho, virá sobre você, para que você traga a casa do Senhor com alegria do coração. E esses recursos serão usados para abençoar. Que o Senhor nos abençoe com saúde, com sabedoria e paz nesses dias.